Nessa segunda-feira, nós recebemos Tayane Mello, ela que é enfermeira, para falar sobre qualidade de vida. Tayane, bom dia. Bom dia a você também, bom dia a todos que estão nos assistindo. Tayane, nós vamos falar um pouco sobre alguns itens que nós ingerimos e que trazem algum tipo de efeito ao nosso organismo. E o assunto de hoje é o açúcar. Isso. O açúcar deve ser algo que nos preocupa? Com certeza. Hoje em dia existem vários estudos, né, que colocam pra gente que, assim como o tabaco, o álcool, o açúcar ele é extremamente nocivo para o nosso organismo. Né, ele faz com que altere o nosso metabolismo e a gente tenha problemas de algumas doenças que podem aparecer em decorrência disso. Bom, a gente já sabe que açúcar e obesidade estão sempre ligados. Na realidade, assim, a primeira consequência do consumo excessivo do açúcar é o aumento do peso, né? Mas existem várias outras consequências que vêm em decorrência desse consumo excessivo do açúcar, né? Que é uma questão cultural nossa, né? Então, a gente tem aparecendo também diabetes do tipo 2, que é uma diabetes que aparece em consequência do consumo excessivo do açúcar, né, que faz uma alteração hormonal no nosso organismo. E aí a gente tem N problemas, né, em decorrência do excesso do açúcar no corpo, que altera o nosso metabolismo. Bom, o que seria esse consumo excessivo? Porque me parece que esse talvez seja o ponto-chave, né? Quando a gente pensa assim, temos que cuidar com o excesso do açúcar. Significa que um pouco de açúcar nós podemos consumir. Sim. Mas a partir de que momento ele já começa a ser um problema, Tayane? Na realidade, o nosso corpo ele precisa do açúcar, mas não do açúcar que nós consumimos industrializado, né, que vem embutido em vários produtos, né? A gente precisa do açúcar glicose, que ele é a fonte de energia para o nosso corpo funcionar e principalmente para o cérebro. Esse açúcar glicose geralmente obtemos através de frutas. Isso, existem vários tipos de açúcar hoje, né? Existe o açúcar da frutose, que é o açúcar que nós consumimos vindo da fruta. Esse tipo de açúcar ele não é tão nocivo, né? Ele não é nocivo por quê? Porque ele vem acompanhado de fibras, né? Então demora a sua absorção no nosso organismo, então o pico de glicemia, né, que vem por conta desse açúcar, ele não é tão grande. E a quantidade deve ser também um tanto limitada. Isso, com relação à quantidade, existem estudos que falam que o ideal seria 25 gramas por dia, né? Mas hoje em dia no nosso país é consumido muito mais do que isso, né? O anual aí gira em torno de 35 quilos, né, anual para uma pessoa. Então é muita coisa. 7 pacotes de açúcar de 5 quilos. 7 pacotes de açúcar de 5 quilos. É muita coisa. É muita coisa. E com isso o acúmulo do açúcar vem trazendo aí todas as consequências nocivas. Alguns estudos falam até de realmente controlar o consumo do açúcar da mesma maneira que se controla o uso do álcool e do tabaco. Né, para que a gente consiga ter uma redução do impacto que isso causa na saúde da população. Bom, você estava falando, e aí eu te interrompi, nessa linha de em que lugares nós encontramos açúcar. Encontramos na fruta, e onde mais nós temos açúcar, além desse açúcar que é o açúcar refinado? Isso, na realidade os embutidos trazem muito açúcar que vem mascarado, né? Então a gente tem uma cultura de utilizar muito os embutidos, né? Então, o suco embutido, aqueles pacotes de refeição pronta, né, que tem uma quantidade muito grande. E além do açúcar, esse tipo de produto, ele traz também um grande número de sódio, né? Tem muito sódio acompanhado. E aí, com isso, vem a hipertensão, né, os distúrbios metabólicos, então o diabetes, o colesterol, né, que aumenta também, que vem como consequência desse consumo excessivo do açúcar. Bom, então nós temos aí uma série de problemas e me parece que o açúcar pode afetar também até mesmo o aprendizado e a memória? Sim, alguns estudos estão colocando isso para a gente, né, de que eles podem criar uma alteração, né, no sistema nervoso central, que comanda todo o nosso corpo, né, que pode fazer com que eu tenha um retardo, principalmente na fase da infância, né, que é a fase de desenvolvimento da criança. E essas alterações que o excesso do açúcar causa no nosso corpo
pode fazer com que eu tenha uma lentificação do aprendizado. Então a pessoa fica com uma certa dificuldade para poder obter novos conhecimentos. Sim, e o engraçado, assim, um ponto curioso do excesso do açúcar é que ele causa vício. Então o açúcar ele causa uma dependência da mesma maneira que essas drogas nocivas, o álcool, o tabaco, né? Então aquela história de, hoje eu preciso comer um açúcar, né? Eu preciso comer um doce, isso já é um ponto, né, de dependência mesmo do açúcar. E o nosso paladar, ele se acostuma muito com o excesso. Então quando você começa uma reeducação para poder diminuir o açúcar no corpo, né, o consumo do açúcar, você sente falta, porque o paladar ele acostuma muito rápido com os excessos. Então a gente é mais fácil aprender a gostar do que aprender a desgostar. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Bom, e as pessoas ao consumirem açúcar, você já pontuou algumas dessas características ou alguns dos problemas. E a partir do momento que nós notamos que estamos consumindo bastante, é necessário tentar reeducar. E aí o que a gente faz? Que procedimentos nós podemos adotar? Porque a grande dificuldade para quem percebe que está consumindo muito açúcar é justamente cortar radicalmente o consumo de açúcar. Não como mais doce, né? Isso é muito difícil, porque a gente já está dependente, já está viciado no açúcar. E daí? Na realidade, o cortar radicalmente é extremamente difícil, porque como se trata de um vício, né, você não consegue eliminar de uma vez esse consumo. Então, o ideal é reduzir aos poucos e prestar muita atenção nos produtos que você consome, principalmente os produtos industrializados, que já têm o açúcar embutido. Porque aquele açúcar que nós consumimos em casa, né, que é o açúcar mascavo, o açúcar cristal, enfim, como você consegue visualizar a quantidade de açúcar, é mais fácil para você reduzir. Agora, aqueles açúcares que ficam mascarados em outros produtos é que é o mais difícil. O grande vilão disso é o refrigerante, né? O refrigerante tem uma quantidade de açúcar muito grande, né? E a principal consequência desse consumo excessivo que vem destacada é o aumento do peso. Né, obesidade, aí nós temos vários graus, enfim, tem, né, o sobrepeso e depois os graus de obesidade que vem em consequência principalmente de uma alimentação desregrada. Né, e aí num segundo processo a gente tem a questão das doenças não transmissíveis, que são o diabetes, a hipertensão, dislipidemia, né, que vem em consequência desse hábito desregrado. Refrigerante, então, tem quantidade absurda de açúcar. Refrigerante tem muito açúcar. Cortar o refrigerante e substituir por diet, light, resolve? Ajuda, Sério? né? Ajuda. Mas o refrigerante em si, ele é extremamente nocivo para o nosso corpo por conta da quantidade excessiva de açúcar e da quantidade excessiva de sódio, né? Que causa também todo um desregulamento do processo do metabolismo, né? Mas sim, o diet e o light ajudam, mas existe uma diferença, né, entre os dois, entre o diet e o light. Né? O light ele tem menos açúcar, né? Menos caloria, desculpa. E o diet tem menos açúcar. Então, se você busca menos açúcar, você deve optar pelo diet. Isso. Ok. No light é menos calorias. Calorias, isso. Calorias e açúcar não são necessariamente a mesma coisa. Não são necessariamente a mesma coisa. Isso é importante porque muitas vezes ao ingerir esses produtos a gente tem uma certa confusão, né? Sim, é muito importante procurar também, quem busca, né, essa readequação, procurar um profissional, né, um nutricionista, para poder orientar e ensinar principalmente a analisar o rótulo dos produtos, que é onde a gente acaba passando desapercebido. Você vê na prateleira do mercado, você acaba passando desapercebido, né, e não consegue identificar o que é que tem dentro daquele produto, né, se o que tem eu devo ou não consumir, né, e isso é muito importante das pessoas hoje em dia prestarem muita atenção. Tayane, muito obrigado pela conversa, a gente volta a se falar. Obrigada a você, um grande abraço. Nós falamos com Tayane Mello hoje sobre a ingestão de açúcar e para você que acompanhou a nossa conversa, o nosso muito obrigado. Fica por aqui nosso jornal, um excelente dia para você, uma excelente semana. A gente se fala amanhã às 7 horas. Até lá.